Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nesse sabadão aí, nessa manhã de sábado aí, o Corinthians que faz sua última partida contra o Grêmio aí no domingo, fora de casa, buscando aí permanecer na 7ª colocação e buscar uma renda a mais aí, 2 milhões também, objetivos finais aí do Yuri Alberto, que quer ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, e também mais informações sobre Roberto Firmino, Gabriel Moscardo, Soteldo e entre outras possíveis contratações do Corinthians para 2025, hein? Já deixando os créditos aqui pro Esporte Total da Band e Café do Setorista logo a seguir, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Depois da folga, o Corinthians duelo desta temporada contra o Grêmio, que acontece domingo em Porto Alegre. Lembrando que o Timão garantiu vaga na pré-Libertadores com uma rodada de antecedência, após vencer o Bahia e ver o Cruzeiro ser derrotado pelo Palmeiras em Belo Horizonte. Com 53 pontos, a equipe alvinegra está na 7ª posição e termina esse Brasileirão no mínimo em 8º. A fase é espetacular, são 8 vitórias consecutivas. Para o jogo de domingo, o desfalque certo é o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso pelo 3º cartão. O time do técnico Ramon Dias, que já foi garantido no cargo para o ano que vem, faz a última atividade do ano neste sábado. E aí sim o argentino vai definir a escalação ideal. Estamos felizes porque os jogadores responderam muito bem, a la gente le gustou, conseguimos os resultados e esperemos terminar o domingo da melhor maneira. A grande preocupação do Corinthians nesse fim de ano está em manter o artilheiro do Brasil, Yuri Alberto. Com 30 gols na temporada, o atacante atrai interesse de clubes do exterior e já declarou que sonha em jogar na Europa. Eu não sei se você vai ficar no Corinthians ano que vem ou vai embora. Tá nas mãos de Deus. O seu desejo é ficar? Eu tenho uma vontade muito grande, mas eu também tenho um grande sonho de jogar fora. De jogar na Europa. De 0 a 100, qual que é a possibilidade do ano que vem você não estar no Corinthians? Aí você quebra eu, ué. Vamos ver. 0 a 10? 0 a 100. 0 a 100? 50. Yuri tem vínculo com o clube paulista até 2027 e 500 em disputa. Pero hay que ganar, gente, con este club hay que ganar algo, hay que ganar. Hay que ganar una Copa, la Libertadores, hay que ir por esos tramos, por ese objetivo. Es la única forma que quedes allá arriba. Queremos que Yuri salga goleador. No puede ser que no tengamos el goleador del equipo, tiene que salir goleador, Yuri. E se a fase do Corinthians é boa, muito se deve pela chegada dele, o holandês Memphis Depay. Loró, Zona Norte de São Paulo. Vamos que vamos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É isso mesmo, Memphis também é rapper, até com um álbum lançado em 2020. A principal música, craque inúmeras surpresas, incluindo os outros rolês inusitados que ele deu por São Paulo. Memphis já foi pro samba, na quadra da Gaviões da Fiel e em Santo André, para renovar as tranças e interagir com a comunidade. You can see me one day in a suit with important people, politicians, whatever. Um dia você pode me ver de terno com pessoas importantes, políticos. Em outro dia, com pessoas que têm menos oportunidades, porque eu conheço bem essas situações e sei que se eu passo só 1 hora conversando com essas pessoas, elas podem se inspirar para lutar por oportunidades. Eu só preciso atingir uma pessoa na família que possa quebrar esse ciclo e sustentar o futuro da família. Eu gosto de fazer isso. Provide for the future of the family, so I like to do that. 900 minutos de Memphis Depay em campo no Brasil. 13 jogos pelo Timão, essencial para a retomada alvinegra. Titular em 10 partidas, marcou 6 gols e deu 4 assistências. Ou seja, em média, participou de 1 gol a cada jogo que começou entre os 11. Mas isso é só um aperitivo de tudo que ele ainda pode mostrar. It's the team, you know, the team turned things around. Not just me. É um time. A equipe mudou as coisas, não apenas eu. Nós trabalhamos duro, superamos situações difíceis e seguimos numa transição para fazer mais. Infelizmente é o fim da temporada, mas a próxima temporada vai ser interessante.
Precisamos evoluir e fazer mais para ganhar títulos. Além da estrela holandesa, já pensou em acrescentar um camisa 10 das Arábias? Roberto Firmino falou para o nosso repórter Caio Capato sobre a possibilidade de vir para o Corinthians. Vou fazer uma entrevista antes, eu coloquei em oração, né? Tem mais um ano e meio, então espero cumprir o contrato e ver o que o senhor vai falar. Se o futuro pode ter Firmino, o presente da Fiel é Yuri Alberto. E o camisa 9 quer mais nessa última rodada contra o Grêmio. Ele é o artilheiro do Brasil com 30 gols marcados, mas está empatado com Pedro do Flamengo. Além disso, é o goleador do Brasileirão, com 14 bolas na rede, o mesmo número de Alejandro do Vitória. Quem sabe um golzinho nesse domingo em Porto Alegre para fechar a temporada isolado nas artilharias máximas do campeonato e do país inteiro em 2024. Mais um gol. Com você. Amém. Sim. Contra a Grêmio. Isso. Vai, Corinthians! Quero falar do Firmino, né? O Firmino, ele soltou aquela frase hoje, né? Foi ontem, né? Para placar. Eu coloquei em oração, né? Ele diz aqui, eu coloquei em oração e quando o Senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, vai acontecer. Quando ele foi questionado de jogar no Corinthians, tá? Aí eu fiz o meu papel, né? Como repórter, já fui dar uma fuçada para saber se existe alguma chance, né, do Firmino vestir a camisa do Corinthians na temporada 2025. O que me falaram é o seguinte, Samir, não está descartado. É um nome que nós não podemos descartar, mas por enquanto não está no radar, tá? Não está descartado e não está no radar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Firmino, por exemplo, for oferecido, tá? Ele não faz parte da lista de reforços do Corinthians. Mas pelo que eu entendi na conversa com a fonte, é o seguinte, para você entender. Se o Firmino for oferecido pelos seus representantes, ele não é um cara que vai estar descartado, só não queremos. O Corinthians vai querer ouvir. É porque o Firmino, não é só ele querer ou o Corinthians querer. Tem mil coisas envolvidas. O patrocinador entende que ele é midiático. Ele pode ser o novo midiático, que a patrocinadora quer trazer um midiático por ano no mínimo, tá? Mas a ideia, às vezes, é trazer até 2. Agora, ele é esse midiático? Se ele for esse midiático, quanto? Quanto por mês? Por exemplo, o Firmino hoje ganha 12 milhões de reais por mês. É um absurdo, tá? Então, para ele, né, assim, o cara já tá rico, né? Rico não. Rico tá um morgado, né? Milionário tá um morgado. O Firmino, meu irmão, sei lá do que eu chamo ele, né? Não sei se eu chamo de bilionário, sei lá o que eu chamo o Firmino, porque um cara que já tá há muito tempo ganhando 12 milhões de reais por mês, cara, é muita coisa, velho. É muita coisa. Enfim. E aí, o que eu entendo é o seguinte, né? 12 milhões de reais, 12 milhões de reais por mês. Se ele quiser jogar no Brasil, ele vai ter que pelo menos baixar isso para uns 4. Aí eu pergunto para você, torcedor corintiano que está me assistindo, você acha que o Firmino baixaria o seu salário mensal de 12 milhões para 4? E se você acha, eu quero justificativas, entendeu? Justificativas, porque é muita coisa. Nós estamos falando aí menos da metade, né? Menos da metade. É um jogador caríssimo, tá? Caríssimo. 4 é muito ainda, diz o Tiringa. Cara, o Firmino é um jogador de uma qualidade técnica indiscutível. Ele não é um centroavante caneleiro, ele não é um centroavante de área somente, é um cara que arma jogo, é um cara que ataca espaço. O problema dele é que eu não sei como é que tá o físico dele, a idade. E aí a gente vai entrar naquela onda, né? O Douglas Casari fez o nosso GC aí, ó, Corinthians não descarta Firmino. Aí a gente vai entrar, tá? A gente vai entrar numa questão muito importante, tá? A gente vai entrar numa questão muito importante.
Aí você vai falar assim, mas o Firmino tá na Arábia. Olha o Coronado, quanto que demorou para se adaptar ao futebol brasileiro, já que estava lá na Arábia. Aí eu falo para você, mas e o Carrilho? O Carrilho também estava na Arábia, entendeu? E se adaptou fácil, rápido ao futebol brasileiro. Existem mil situações, tá? Existem 1000 situações relacionadas ao Firmino. Se ele vai dar certo, se ele não vai dar certo. Por exemplo, o fato dele ser um atacante que ataca espaço, ele pode ser o substituto do Yuri. Mas aí entra a questão se ele realmente aguenta. Com 33 anos, a gente não sabe como é que ele está fisicamente, tá? Eu acho que falar de futebol, se ele se encaixaria bem com o Memphis Depay, né? Tem isso também, entendeu? Porque é o seguinte, parece que se colocar os caras bons para jogar, vão jogar. Cara, a gente tem que aprender com os nossos erros. Sabe por quê? Porque a gente achou, e eu também, e essa eu admito, hein? Eu lembro que eu gravei um vídeo dizendo que dava para jogar o quinteto mágico. Qual era o quinteto mágico? Era Paulinho, Renato Augusto, Juliano, Yuri Alberto e Roger Guedes. Não deu. Cara, esses nomes todos juntos, que time, velho. Tanto que o Silvinho, que nos irritava de maneira grandiosa, levou o Corinthians à Libertadores, porque os caras eram bons, velho. Então aí você tem Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes. Não deu certo, cara. Entendeu? Não deu certo. E tem um Paulinho, né? Era Paulinho. Eu esqueci alguém? Paulinho, Juliano, Renato Augusto, o William. Então eram 6, né? Roger Guedes e Yuri. Tá? Enfim, a gente achou que daria para jogar. Então não dá para falar assim, os caras são craques, eles jogam. Porque o Firmino, velho, aí vocês vão entender, as pessoas começam a compreender o meu critério para craque. Tem gente que fica brava comigo, porque eu não acho o Garro craque. Eu não acho o Firmino craque. Sério. Eu acho ele muito bom jogador, mas eu não acho ele craque. Entendeu? Eu não acho. Enfim, agora, a gente pode discutir toda essa questão técnica do Firmino. Ele falou que toda janela ele fica aí dizendo que quer voltar a jogar no Corinthians, que quer voltar a jogar no Brasil e no Corinthians, que sonha, que colocou, agora ele disse que está orando e colocou na mão de Deus, tá? Eu não acho ele craque, eu não acho que daria certo com o Memphis, porque o Memphis precisa de um jogador de força física, cavalo, igual o Yuri, entendeu? Que ataca o espaço. Então eu acho que o Memphis não daria certo, mas independente de tudo isso, tudo isso que eu falei, o que passa mais mesmo assim a valer é a questão econômica, velho. Nós estamos falando de um cara que ganha 12 milhões por mês, tá? 12 milhões por mês. Então você imagine aí, né, velho? O cara ele ganha, acho que anualmente aí, quanto que era mesmo aquela conta, né? O Firmino ganha anualmente 141 milhões de reais, tá? Ele ganha 22 milhões de euros anuais. Cara, é muita grana. Então, eu acho que o que mais pega no caso Firmino é grana. Porque se por exemplo, os representantes dele, tá? Os representantes dele falassem que ele quer jogar no Corinthians e aceita ganhar 3 milhões. Eu acho que eles iam fechar, não iam nem avaliar se vai dar certo com o Memphis ou não dá, entendeu? Novidade sobre o Moscardo, Samir, vamos falar sobre isso, tá? Também da questão do Moscardo, né? Moscardinho. O Moscardo também não tem novidades, né, velho? O Corinthians, ele
entrou em contato com o PSG, tá? Ele entrou em contato com o PSG para tentar o empréstimo do Moscardo. Porque o Corinthians sabe, foi informado que o PSG vai querer pedir de volta o Moscardo, né, antes do fim do empréstimo dele com o Reims, que é em junho agora de 2025. Então, o que acontece? Tá? O que acontece? O Moscardo, ele jogou pelo Reims 11 minutos. Então, assim, ele tem, durante todo o ano de 2024, lembrando que ele teve que se recuperar de uma lesão, mas foi no começo do ano que ele se recuperou da lesão, né? Ele tem, durante todo 2024, 91 minutos jogados. Foram 2 jogos pelo Corinthians, que ele entrou durante o jogo, e pelo Reims, 2 jogos. Um que ele jogou 10 minutos, que ele entrou no jogo, e outro que ele jogou 1 minuto. 1 minuto. Aí o PSG falou, pô, como é que nós vamos valorizar esse jogador ou dar experiência para ele voltar para jogar aqui no nosso clube, né, no PSG, se o cara não joga. O Reims é o 9º colocado do campeonato francês. Aí eles querem pegar o cara de volta. Só que acontece, o Corinthians está esperando uma posição do PSG, se o PSG vai realmente fazer isso, que talvez o PSG não faça isso, né? Vai saber. E se o PSG, se ele resolver realmente emprestar o Moscardo para uma outra equipe, um outro clube que vai colocar ele para jogar, que ele vai jogar, né? Que ele vai jogar mais, enfim, o Corinthians vai ter interesse. Mas precisa saber se o PSG, por exemplo, não vai priorizar um clube europeu, entendeu? Então é isso que o Corinthians está aguardando, né, velho? O Corinthians está esperando para ver qual vai ser o posicionamento, né? O Reims é pior que o Novo Horizontino. O Soteldo, né? O Soteldo, ele ganha, sabe quanto? Ele ganha 500 mil reais, 500 e poucos mil reais por mês. É um salário pagável. E para você ter o Soteldo ganhando 500 mil na reserva e entrando e sendo útil, legal. Agora, para você ter o Soteldo pagando 500 mil por mês, para ele ser um bom reserva, e para ele ir pagando 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos dele, aí já é loucura. Entendeu? Aí já é loucura. Tá? Aí não dá. Aí você tem que deixar você desiste do Mini Cooper e pega um outro carro, entendeu? Aí não dá, meu irmão, sabe? Então tem avaliações. O Soteldo por empréstimo. Soteldo no Corinthians até o final de 2025, ganhando 500 mil. E o Pedro Raul até o final de 2025 no Santos. O Santos pagando o salário dele de 720. Acho um baita negócio. Se vai dar certo ou vai dar errado, meu amigo, só Deus sabe. Quem vai levar vantagem? Cara, pode o Soteldo ser muito útil para o Corinthians e pode o Pedro Raul ser artilheiro no Santos. Entendeu? Eu pergunto para vocês aqui no chat, vocês trocariam o Soteldo por Pedro Raul por empréstimo até o final do ano? Eu trocaria, tá? Gente, deixa o like aqui, né? E o Paulinho do Galo? O Paulinho do Galo, velho, eu acho muito difícil, né? Acho quase impossível. Ele é o jogador, deixa eu ver se ele tem contrato lá, mais valorizado do Galo, na minha opinião. Galo não, né? Atlético Mineiro, não chamo Galo. E outra, nossa, esse cara não envelhece, velho. 24 anos só, o Paulinho. Vocês têm essa impressão também? Parece que esse cara tem 24 anos, já faz 10 anos, velho. Hein? Pô, ele subiu pro profissional do Vasco com quantos anos? 14? Tava fazendo um gol com 14 anos? Como pode esse cara ter... E outra, ele só vai fazer 25 em julho do ano que vem. Como pode esse cara ter 24 anos ainda, velho? Hein? Que absurdo. O contrato dele vai até o fim de 2026, cara. É difícil. Jogador muito bem avaliado aí. Eu acho que o Paulinho, você não compra ele por menos de 20 milhões de euros, né? É o que eu... Hein?
É igual. Cara, tem. Vem a janela, a gente. Aí, o Corinthians quer Cuéllar, o Corinthians quer Talisca, o Corinthians quer Michael, o Corinthians quer Firmino, sempre os mesmos nomes. E não é que a gente inventa, né? É que realmente acontece. O Cuéllar, o Duílio queria, não conseguiu. Aí o Augusto queria, não conseguiu. Entendeu? E o Cuéllar quase veio porque o Ramon é assim com ele. Entendeu? O que o Ramon e o Emiliano conseguiram com o Carrilho, eles tentaram com o Cuéllar. Eles usaram a mesma persuasão, sabe? A amizade, né? O fato de trabalharem juntos. O Emiliano fez a mesma coisa com o que ele fez com o Carrilho, ele fez com o Cuéllar. O problema é que acho que o Cuéllar ainda tinha mais mercado lá no mundo árabe, né? Entendeu? Então Então foi isso, né, velho? O volante, olha aí, outro nome, tá? Esse é um nome que tá na lista de reforços, é um nome que os representantes do Arthur, esse é o Arthur que tá na Juve, que foi revelado pelo Grêmio. Os representantes do Arthur falaram, né, já falaram em off aí, foi inclusive pro como é que chama? Inclusive eles falaram que o Corinthians é um dos clubes que está interessado. Estou tentando lembrar o outro clube. Corinthians, Grêmio, onde ele foi revelado, e tinha um outro clube. Vocês lembram qual era o outro clube? O Arthur, cara, ele tem contrato com a Juventus até junho de 2026. Ele tem 28 anos, faz 29 só em agosto. Ele não é velho, entendeu? Esse cara aqui eu gostaria no Corinthians, o Arthur. Eu acho que a experiência dele de Europa, sabe? Ele conseguiu uma retomada na carreira, com uma ótima temporada, né, na temporada passada, quando ele foi emprestado para a Fiorentina. Ele atuou em 48 partidas, 32 como titular, marcou 2 gols, deu 3 assistências, participou de 83% dos jogos da Fiorentina na última temporada. Só que aí ele voltou para a Juventus e não foi aproveitado, né? E o que acontece? Segundo o jornal Gazeta dello Sport, ele ganha 5 milhões de euros anuais. Você vê a diferença do que ele ganha anualmente e ganha o Firmino, né? Então ele ganha 30 milhões de reais por ano, que dá 2 milhões e meio por mês. Daria para contratar 2 milhões e meio, pô, nós estamos pagando 4 por aí. Traz que a gente paga. Traz. 2,5? Traz que a gente vai pagar essa parada aí. Tá? E para finalizar o vídeo aí no Corinthians, Fabinho Soldado aí confirma que Igor Coronado não está insatisfeito no timão, hein? E ele falou que o Coronado tem dificuldade de adaptação aí. Corinthians aí que vive um momento especial nessa reta final de temporada, garantiu uma pré-Libertadores em 2025. Além de Ramon Dias, alguns jogadores ajudaram a equipe a dar um salto na competição. Yuri Alberto, Memphis Depay, Hugo Souza e Rodrigo Garro. Contratado aí com altas expectativas, o Igor Coronado aí não foi o ano que ele pensava com a camisa do Coringão, mas já mostrou ter muito potencial aí. O meio-campista ocupa uma alta posição na folha salarial, mas também sofreu problemas físicos aí durante a temporada. Já no segundo turno do Brasileirão, o jogador foi titular em apenas 2 oportunidades contra o Juventude e Cuiabá. Entretanto, aí o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, esclareceu a situação aí envolvendo Igor Coronado durante a entrevista ao portal Meu Timão. Um membro da diretoria confirma que o jogador não está insatisfeito no Corinthians e almeja conquistar a vaga nos 11 aí na próxima temporada. Ainda durante a entrevista, o Fabinho Soldado reafirmou que não há qualquer insatisfação de Coronado aí. Além disso, disse que o meio-campista, também a família, estão adaptados aí ao país. Em 2024, o camisa 77 aí disputou no Corinthians 45 partidas, marcou 4 gols e anotou 5 assistências. E a fiel torcida se despede do Corinthians nesse domingo aí, em partida válida contra o Grêmio aí. O jogo entre as equipes começa às 4 horas aí, horário de Brasília, na Arena do Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Atualmente o Corinthians se encontra na 7ª colocação com 53 pontos conquistados aí, com arrancada no segundo turno aí. A campanha na competição nacional possui 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas sofridas. A equipe do Parque São Jorge, mesmo vencendo, não ultrapassa São Paulo, que já tem seus 59 pontos somados. Porém, a 7ª colocação já é uma ótima colocação para quem está brigando pelo rebaixamento aí e deu essa arrancada final. Então é isso, comenta aqui o que você achou dessa situação toda aí, deixe seu like, até o próximo vídeo, valeu!